Eu sou Felipe Botelho Correia, eu sou professor e pesquisador do King's College em Londres e estou aqui no Brasil agora para lançar esse livro, que é um livro de textos inéditos do escritor Lima Barreto. O livro se chama Sátiras e Outras Subversões, com 164 textos inéditos, né? A questão é que os textos estavam escritos com pseudônimos, então o trabalho todo foi desvendar esses pseudônimos. Algumas pessoas tinham certas conjecturas de que tratava-se do Lima Barreto ou não se tratava, e envolvia o poeta Carlos Drummond de Andrade, que era um aficionado por certas revistas ilustradas do começo do século XX. Ele sugeriu alguns nomes, o biógrafo Francisco de Assis Barbosa sugeriu outros nomes de pseudônimos, mas ninguém nunca conferiu isso. São para lá de 15 pseudônimos que eu descobri e comprovei, digamos assim, a autoria. A maioria dos indícios são cruzamentos que eu faço com a obra já conhecida de Lima Barreto. E o que eu fazia era cruzar determinados personagens que apareciam nessas crônicas suspeitas, digamos assim, com os textos já estabelecidos. E muitas vezes era óbvio, porque ele citava um personagem do romance dele já conhecido na crônica, ou assinava com o próprio nome. Então eu ia juntando evidências desse tipo, ou então ele assinava o texto na revista com um pseudônimo e na semana seguinte ele se referia a esse texto, mas assinando com o nome dele. A Lima Barreto a gente tem uma importância como autor, digamos assim, para a história da literatura brasileira. Ele é da geração que surge e cresce logo depois da abolição da escravatura. Ele sendo um autor negro, isso é um fator super importante. E a outra questão é como essas crônicas se conectam ao mundo atual, né? Questões de vaidadezinha, que ele chama, que tem uma seção que chama O País das Vaidadezinhas. Então, pessoas que tentam, ou uma sociedade que é totalmente hierarquizada e que tenta se colocar acima do outro nas situações sociais. Ele na época era o doutor, né? O doutor era uma pessoa que estava acima dos outros, que não necessitava cumprir com as regras, por exemplo. Então ele tem várias crônicas que ele fala sobre essas questões sociais. Questões sobre racismo, questões sobre esporte. E aí são questões que também dão mais uma amplitude histórica para o nosso próprio conhecimento, saber de onde nós vimos, ou nós viemos, digamos, e para onde vamos e com a sociedade, olhando, tendo um olhar crítico sobre isso.